Boa noite, irmãos, a paz do Senhor, amém? Estamos dando início a mais um culto de louvor e adoração no nome do Senhor Jesus. Eu te peço que você vá compartilhando aqui o nosso culto, vai chamando os seus amigos, seus irmãos, para que a gente possa aqui tirar momento da palavra, tirar um momento de oração, tirar um momento de aprender mais um pouco de Deus nessa noite em nome de Jesus, amém? Então hoje nós vamos falar um pouco sobre a nossa família. Então eu queria te convidar a você convidar seus familiares, seus parentes, seu esposo, sua esposa, seus filhos. A gente tem uma palavra de Deus para a vida de vocês, em nome de Jesus, amém? Então você vai compartilhando, entra aí no culto, na live, lá embaixo lá está escrito compartilhar, compartilha, né? Marca aí os amigos, marca as pessoas que você quer que recebam uma palavra, e em nome de Jesus elas também vão estar sendo abençoadas também, amém? Então feche os seus olhos nesse momento, coloca a mão no seu coração, entregue a sua vida no altar do Senhor, peça para Ele direcionar hoje uma palavra diretamente para você, para o seu coração, em nome de Jesus, amém? Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, e nós te agradecemos, Deus, pela tua presença mais uma vez aqui, Senhor, em nome de Jesus, que o teu amor, que o teu Espírito Santo, Pai, ó Deus, venha de encontro, Pai, à nossa vida nessa noite mais uma vez. Nós estamos aqui, Senhor, para ministrar uma palavra, Pai, para o coração dos teus filhos, para falar sobre a família, para falar, Pai, de uma palavra gerada no teu coração, de uma palavra gerada pelo teu Espírito, Senhor. Então, nesse momento, Pai, que a tua paz, a tua alegria, Pai, ó Deus, a paz que excede todo entendimento, Pai, aquele Espírito que tira todo medo, todo anseio, Senhor, comece a entrar dentro do nosso lar, comece a entrar dentro da nossa casa, comece a fazer morada, Pai, assim como diz aquele louvor, Pai, vem fazer morada, Pai, no nosso coração, na nossa casa, Pai, entra, Deus, nos cômodos da nossa casa, Senhor, ó Deus, habita, Pai, no nosso casamento, habita, Senhor, ó Deus, no nosso relacionamento com a nossa família, com os nossos filhos. É o nosso pedido, Deus, para que nós possamos ser abençoados nessa noite, eu tenho certeza disso, Pai. Todos aqueles que forem alcançados pela minha voz, ó Deus, que eles possam, Pai, ser tremendamente abençoados, que eles possam ser libertos, que eles possam ser curados, Pai, por Ti mais uma vez, em nome de Jesus. Então eu te peço, Deus, ministra sobre nós uma palavra, Pai, abençoadora, Pai, para os corações, para as famílias, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Queridos, nós vamos aqui compartilhar de uma palavra. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, o livro de 2 Crônicas. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 26. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 26. A palavra que nós vamos pregar nessa noite, uma palavra direcionada à nossa família. Amém? E o tema da nossa palavra nessa noite é transformando o meu lar num vale de bênção. Transformando o meu lar num vale de bênção. Amém? 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 26. Amém? 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 26, a palavra do Senhor diz assim: Ao quarto dia se ajuntaram no vale de bênção, onde louvaram o Senhor. Por isso chamaram aquele lugar vale de bênção, até o dia de hoje. Vou repetir. Ao quarto dia se ajuntaram no vale de bênção, onde louvaram o Senhor. Por isso, chamaram aquele lugar vale de bênção, até ao dia de hoje. Amém? Então, queridos, Deus me deu uma palavra aqui, eu queria direcionar essa palavra para a nossa família. Já disse aqui a respeito do título, transformando o meu lar num vale de bênção. Capítulo 20 de 2 Crônicas fala de um relato de vitória, a vitória de Josafá sobre Moabe e Amon. A Bíblia diz, querido, que
os filhos de Moabe, os filhos de Amon, eles resolveram pelejar contra Josafá, pelejar contra Jerusalém, pelejar contra Judá. E a palavra de Deus aqui diz, querido, e nós vamos aprender aqui, a palavra de Deus diz que quando os filhos de Israel, quando as famílias descobriram que esses exércitos de Moabe, de Amon, eles iriam partir para cima do povo de Deus, a Bíblia diz, principalmente aqui no versículo 3, fala assim, olha, então Josafá teve medo. Lá no versículo 12, Josafá vai dizer assim, olha, ele orando ao Senhor, ele fala assim, que o povo vinha com grande multidão sobre eles, e ele fala uma expressão assim, não sabemos nós o que fazer. Então, Josafá e o povo de Deus passaram por um problema tão grande, porque o inimigo resolveu atacar, e a Bíblia diz, aqui em 2 Crônicas, no capítulo 20, que eles tiveram duas reações, eles tiveram medo, eles tiveram insegurança. E Josafá também disse outra coisa, ele fala assim, olha, nós não, orando ao Senhor, ele fala assim, nós não sabemos o que fazer. Quando Deus me deu essa palavra, querido, eu estava pensando a respeito da família. O diabo, o inimigo, ele tem lutado com as nossas famílias, ele tem lutado com as famílias do nosso país, da humanidade. E por quê? Porque a família, querido, é plano e projeto de Deus. Deus tem um projeto para a nossa família. A família, querido, quando Deus fala sobre família, quando Deus fala sobre casamento, Ele compara, querido, a volta dele a um casamento. Por quê? Porque o casamento é algo sagrado para o Senhor. A família é algo sagrado para Deus. A família, a igreja começa dentro da família. E uma família saudável, uma família estruturada, uma família cheia do Espírito Santo, com certeza vai ser uma igreja saudável e cheia do Espírito Santo. Então, querido, a primeira coisa que o inimigo vai fazer para derrubar a igreja é derrubar a família, é derrubar o casamento, é derrubar o relacionamento do pai com o filho, da mãe com o filho, dos filhos com os pais. Então, querido, o que o diabo vai fazer é tentar derrubar a nossa casa. Por isso a nossa casa tem que estar alicerçada em Deus. A nossa casa tem que estar alicerçada na rocha. Que rocha, Augusto? A rocha que é o Senhor Jesus. Então, querido, a Bíblia diz aqui que quando essas nações resolveram atacar Israel, a Bíblia diz que as famílias sentiram medo. A Bíblia diz que Josafá, quando orando a Deus, ele fala assim, não sabemos o que fazer, Senhor. E existem várias e várias famílias, e talvez você que está me ouvindo hoje possa estar passando por isso, que estão sendo constantemente atacadas por várias e várias coisas na sua família, e que você pode dizer assim, eu estou com medo de perder meu casamento, estou com medo de perder meus filhos, estou com medo de perder o relacionamento bom na minha casa. Quando você ora a Deus e você vê que está passando por um problema, você fala assim, olha, eu não sei o que fazer, Senhor. Quantos de nós passamos pelo problema que Josafá estava passando? Josafá era o líder daquela nação. E você como líder da sua casa, principalmente os homens, você como líder, como chefe da sua casa, como chefe da sua família, de repente vem um vento sobre a sua casa, vem uma tempestade, vem um problema e você fala assim, eu estou com medo. Sabe por que você sente medo? Porque você não sabe o que fazer. Muitas das vezes nós estamos como Josafá, o problema vem, a luta vem, o inimigo vem com uma luta tão grande e nós não sabemos o que fazer. Mas o que eu tenho uma palavra de Deus para você nessa noite, querido, é que no meio, querido, desse medo, no meio da discórdia, no meio da tristeza, aonde deve reinar paz, aonde deve reinar harmonia, que é a nossa família, aonde está tendo nesse momento medo, discórdia e tristeza, o Senhor Jesus, a partir do momento que você se colocar aos pés dele, vai restaurar a sua casa, vai restaurar a sua família, vai restaurar a harmonia do seu lar, a paz do seu lar, a harmonia do seu casamento, a harmonia com os seus filhos. E é isso que eu profetizo nessa noite para você, que Deus vai transformar o seu lar, que tem sido um vale de medo, um vale de discórdia, um vale de tristeza, vai transformar num vale de bênção. Amém? E eu profetizo sobre você, o versículo 26,
Por isso chamaram aquele lugar Vale de Bênção. Você está passando um vale na sua vida, vale do medo, vale de discórdia, vale de tristeza na sua família. Deus vai transformar em vale de bênção. Então, querido, você está passando por muitos problemas na sua casa e eu tenho aqui, de maneira muito simples, alguns ensinamentos para você passar por esse vale e transformar a sua casa, querido, num vale de vitória, num vale de bênção. Em primeiro lugar, querido, primeira coisa que eu tenho para dizer para você, a lição aqui desse texto é que nós devemos nos unir para buscar o Senhor em oração e em jejum. Primeira coisa que a palavra de Deus nos ensina a fazer é buscar o Senhor em oração, é buscar o Senhor em jejum. Versículo 3 e versículo 4 diz assim: Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou o jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Então, primeira coisa, querido, busque a Deus. Busque ao Senhor com oração e com jejum. Principalmente, querido, quando nós não sabemos o que fazer. A Bíblia diz que Josafá não sabia o que fazer. Então, quando você não sabe o que fazer, o que eu faço, Augusto? Vamos orar. A oração, querido, é algo estabelecido por Deus. E eu gosto muito disso aqui, querido, porque infelizmente nos tempos da pós-modernidade, que é o que nós estamos vivendo, quando temos inúmeros recursos, hoje a gente tem muitos recursos. E, querido, muitas coisas que a gente pode alcançar, mas uma coisa a gente não tem feito, que é orar. As pessoas estão preferindo buscar resolver os seus problemas nos consultórios, em terapias, em conselhos de autoajuda, em escritórios, em gabinetes, com pessoas preparadas, com magistrados, seja lá com quem for. Nós estamos procurando vários e vários tipos de ajuda. Aí você me pergunta, qual é o mal desse século? Qual é um dos grandes males desse século? Um dos grandes males do nosso século, querido, se chama depressão. Eu sei, querido, que a depressão é uma doença. Eu sei, querido, que a depressão ela é cientificamente comprovada que é uma doença. Mas existe também a depressão espiritual e isso nós não podemos aceitar. Sabe por que a depressão tem entrado na nossa vida, na nossa casa, no nosso casamento, no meio dos nossos filhos? Porque nós não temos orado. Nós não estendemos a mão sobre os nossos filhos, nós não estendemos a mão sobre o nosso casamento. Quantas das vezes, querido, você coloca o seu filho para dormir, você coloca ele para... vai se despedir dele na noite para ele poder dormir e você não se lembra de orar pelos seus filhos. Mesmo que você não dobre o joelho, querido, estenda a mão sobre a vida deles e ore, abençoe. Ministre sobre a vida dos seus filhos, ministre sobre o seu casamento. Porque, querido, momento de medo, momento de tristeza pode chegar na sua casa. E como que a gente vence isso? Estendendo a mão, orando e clamando a Deus e buscando ao Senhor para que Ele traga bênção e paz e harmonia sobre o nosso lar. Então, querido, tem muita gente procurando nos consultórios, com psicólogos, com psiquiatras. Isso, querido, é válido, eu sei que é válido, mas muitos problemas podem ser resolvidos com oração na nossa vida. Então, querido, coloque o seu joelho no chão e ore, clame a Deus. Ah, mas eu não tenho o costume de dobrar o joelho no chão. Levante a sua mão onde você está. Está lavando a louça na sua casa, está no seu trabalho, querido. Tire um momento, fale com Deus, eleve o seu pensamento em Deus e fala: Senhor, toma conta da minha casa, toma conta do meu lar, toma conta da minha família, toma conta do meu casamento. Abençoa o meu casamento, eu quero que o meu casamento seja um exemplo. Eu quero que o meu relacionamento com meus filhos seja maravilhoso. Eu quero que a minha casa seja um vale de bênção e não um vale de medo, de discórdia, de apreensão. É isso que nós temos que profetizar, que o vale da nossa casa, que a nossa família é um vale de bênção, de vitória, de bênção para as pessoas e de bênção para nós também. Então, querido, primeira coisa, quando vir o medo, quando vir a discórdia, quando você não souber o que fazer na sua casa devido ao problema, primeira coisa que você tem que fazer, busque o Senhor em oração. Porque Ele vai te ouvir, querido. Ele vai te dar, querido, o direcionamento. Oração e o jejum é o meio de graça para toda a vida, principalmente
em tempos de crise. Principalmente em tempos de crise. É no tempo da crise, querido, que muitas das vezes nos aproximamos de Deus. A crise é uma oportunidade de nos aproximarmos de Deus. Anote isso aí. A crise é uma oportunidade de nos aproximarmos de Deus. Então, você está passando por uma crise na sua família, no seu casamento, com os seus filhos, essa é a oportunidade que Deus está te dando, de se aproximar dele. Então se aproxime de Deus, querido, busque ao Senhor. Esse é o primeiro conselho que eu te dou. Se você está passando pelo vale do medo, pelo vale, acabou a harmonia na sua casa, então, querido, busque ao Senhor em nome de Jesus. Segunda coisa, segundo conselho que eu vou te dar. Eles deram ouvidos à palavra de Deus. Segundo conselho que eu te dou, dê ouvido à palavra de Deus. Dê ouvido àquilo que o Senhor está falando para a sua vida. Versículo 14 e versículo 15 diz assim: Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf, e disse: Dai ouvidos todo Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Após um período de oração e jejum, o Espírito do Senhor veio no meio da congregação e disse: Dai ouvidos. Você clamou ao Senhor, você buscou. Então qual é o segundo conselho, Augusto? Dá ouvido. O Espírito Santo vai te direcionar. O Espírito Santo, querido, vai falar com você. E um lar de bênçãos é edificado pela palavra do Senhor. Um lar de bênção é edificado pela palavra do Senhor. Não existe um lar que não seja abençoado pela palavra de Deus. Você pode falar assim: mas eu vejo fulano, tem uma casa boa, querido, um lar verdadeiramente abençoado é aquele que dá ouvido à voz, à palavra de Deus. Jesus disse: todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Você, homem de Deus, você, mulher de Deus, edifique a sua casa sobre a rocha. Fazendo o que, Augusto? Dando ouvido à palavra de Deus. A palavra de Deus no Salmo 119, a Bíblia diz que ela vivifica, Salmo 119, versículo 25, que ela fortalece, Salmo 119, versículo 28, que ela é um guia, Salmo 119, versículo 5, a palavra de Deus é prazer, no Salmo 119, versículo 43, ela é paz para a sua vida, querido, no Salmo 119, versículo 165, tudo que um lar precisa para ser abençoado. Então eu profetizo, querido, que a sua casa vai ser abençoada. Então a primeira coisa, querido, busque a Deus. Segunda coisa, dê ouvidos à voz de Deus. Edifique a sua casa na palavra de Deus. Edifique a sua casa na rocha que é Cristo, mas dando ouvido. Amém? Uma vez que deram ouvidos à palavra do Senhor, agora sabiam o que fazer. Versículo 15 diz assim: Dai ouvidos ao Judá, dai ouvidos todos Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor. Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-los-ei no fim do vale, defronte o deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assustei. Amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor é convosco. Uma vez que você dá ouvido à palavra de Deus, aí, querido, quando você orou lá atrás, que você não sabia o que ia fazer, agora você já sabe, porque o Senhor te deu a direção. O Senhor vai te dar a direção.
E ele fala aqui no versículo 17, eu acho isso tremendo. Neste encontro não tereis de pelejar. Olha que tremendo, querido. Primeiro você não sabe o que fazer. A partir do momento que você ora, você já sabe o que fazer. Sabe o que você tem que fazer? Nada. Porque quem vai pelejar pela sua vida é o Senhor. Porque você está reconhecendo que as suas forças são insuficientes. Aquilo, querido, que nós precisamos fazer para ter um vale de bênção na nossa casa é reconhecer que as nossas forças são insuficientes. Porque nessa peleja não tereis que pelejar. Quem peleja as suas guerras é o Senhor. Quem peleja sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre o seu casamento é o Senhor. Amém? Então, querido, nesse momento agora, a partir do momento que você se colocou na direção de Deus, que você orou a Deus, que você ouviu a voz de Deus, você já sabe o que fazer. O que eu tenho que fazer, Augusto? Nada. Quem peleja agora por você é o Senhor. E aí, querido, você começa a descansar em Deus. Amém? E Deus vai começando a transformar aquilo que era o vale do medo. Aquilo que Josafá, no versículo 3, fala que Josafá teve medo. Você tinha medo. Você não sabia o que fazer. Mas agora você sabe. Porque agora, querido, você tem um Deus que guerreia as suas batalhas. Você tem um Deus que guerreia as suas guerras. E o exército do inimigo pode ser mais numeroso, pode ser mais forte. Mas você vai vencer em nome de Jesus. O que eu tenho que fazer, Augusto? Nada. Olha que maravilhoso, querido. É confiar, é acreditar, é permanecer firme que Deus vai vencer as guerras para você. Amém? Essa peleja não é vossa, mas de Deus. Aleluia. Terceiro lugar, terceira lição para a nossa vida nessa noite. Para a gente transformar o nosso vale, um vale de medo em vale de bênção, um vale da nossa casa, da nossa família num vale de bênção. Eles se dispuseram a adorar e louvarem ao Senhor com todas as suas forças. Versículo 18. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todos Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e adoraram. Dispuseram-se os levitas, filhos dos coatitas e dos coreitas, para louvarem o Senhor, Deus de Israel, em voz alta, sobremaneira. Sabe como é que você transforma a sua casa num vale de bênção, querido? Adorando ao Senhor, louvando ao nome dEle. Aleluia! E aí eu acho uma coisa interessante, querido, que agora, aquelas palavras, lá no começo, que expressavam medo, que expressavam lamento, que expressavam revolta, porque era a situação que você estava vivenciando na sua família. Agora essas palavras são palavras de adoração, são palavras de louvor. Você está querendo dizer o que, Augusto? Eu estou querendo dizer que no momento do medo é momento de você levantar a mão e começar a louvar a Deus. Eu estou querendo dizer que no momento da discórdia é momento de você levantar a mão e começar a glorificar a Deus. Eu estou querendo dizer para você que no momento em que você só está brigando com seu esposo, só está brigando com a sua mulher, é momento de levantar a mão e começar a adorar a Deus. Eu estou querendo dizer para você que no momento que você estiver passando lutas e dificuldades com seus filhos e suas filhas, é momento de levantar a mão e adorar a Deus. No momento que você estiver como Paulo e Silas naquela prisão, chicoteados, açoitados, bateram neles, brigaram com eles. Sabe o que eles fizeram, querido? Louvaram ao nome do Senhor. E o que aconteceu? Veio um terremoto, as prisões caíram, as correntes quebraram e a vitória chegou na vida deles, querido. Sabe por quê? Porque o segredo da vitória é louvar. O segredo da vitória é adorar. O segredo da vitória, querido, é porque isso o inimigo não entende. Porque você está passando luta, está passando dificuldade, seu casamento pode estar passando por uma crise, a sua casa pode estar passando pelo que for, e aí é nesse momento que você levanta a voz e começa a dizer: eu adoro a Ti, Senhor, eu Te louvo, Senhor. Tem um hino da Lauriette que diz assim: o segredo é louvar em meio à luta. O segredo é louvar enquanto não tem, querido, nenhuma solução para a sua vida. O segredo é adorar. O segredo é louvar. Esse é o segredo, querido. Esse é o segredo.
Esse hino diz isso. O segredo é louvar em meio à luta. É louvar, querido, quando não tem soluções. Porque é no louvor, no meio da adversidade, que Deus vai te dar a vitória. A Bíblia diz, Efésios, e quando você se enche, eu quero dizer isso, quando você se enche do louvor e da adoração de Deus. Efésios capítulo 5, versículo 18 e 19 diz assim: enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando, louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Deixa o Espírito encher a sua casa, deixa o Espírito encher seu coração, deixa o Espírito encher a sua família, deixa ele te encher de uma forma tão grande que a única coisa que você vai sentir, querido, é vontade de cantar salmos, de louvar, de cantar louvores, cânticos espirituais, de agradecer a Deus, de levantar a mão, e é isso que te traz vitória, é louvar a Deus. Então, querido, qual é a terceira lição? Louvar, adorar, bendizer o nome do Senhor com todas as suas forças, e a Bíblia diz que eles se dispuseram, se dispõem nessa noite a louvar a Deus. Amém? Monique aqui em casa fica o dia inteiro ouvindo louvor. E eu tenho certeza disso, querido. Isso abençoa o meu lar. Isso abençoa a minha casa. Isso abençoa a sua casa, querido. Às vezes as coisas não estão muito bem, está tudo triste, dando errado. Bota um louvor, bota alto. Isso anima, levanta o seu espírito, levanta o seu ânimo. Provérbios 12, 19 diz assim: a língua dos sábios é medicina. Então use a sua língua. Use a sua voz para curar a sua casa. A língua dos sábios é medicina. A sua boca vai ser usada para curar a sua casa, curar a sua família, curar seu casamento. Profetizo sobre você, querido. Aleluia. Provérbios capítulo 16, versículo 24 diz assim: a língua serena é árvore da vida, mas a perversa quebranta o espírito. Palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Aleluia! Então deixe, querido, o seu louvor, a sua adoração curar a sua alma, curar as suas feridas, em nome de Jesus. Quarto lugar e último, para a gente encerrar, para você transformar a sua casa num lugar de bênção. O que eu tenho que fazer, Augusto? O que eles fizeram? Confiaram em Deus e nos seus profetas, a despeito das circunstâncias adversas. Confiaram em Deus e nos seus profetas, a despeito das circunstâncias adversas. O que diz o versículo 20? Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Eles ouviram a palavra do Senhor e também deveriam confiar e fazer tudo quanto o Senhor havia dito através dos profetas. E aqui eu tenho uma lição para a sua vida e também, querido, tenho um alerta. Cuidado com quem você ouve, porque isso pode ruir a sua casa. Você tem que ouvir a palavra de Deus, você tem que ouvir a voz de Deus, mas cuidado com quem você toma conselho. Saiba que as pessoas que você tem que tomar conselho para a sua casa, tenha certeza de que são profetas de Deus realmente para a sua vida. Existem pessoas sendo destruídas, existem famílias sendo destruídas porque tomam conselhos com qualquer um. Mulheres que têm destruído seu casamento porque ao invés de se consultarem, pedirem conselhos para outras mulheres de Deus, vão pedir conselho para mulheres que não querem ver o bem da casa delas. E aí o que acontece? Ah, seu marido está assim? Melhor coisa que você tem que fazer é largar ele de vez. Larga. Acaba com o seu casamento. Vai procurar outro marido. Homens que têm ouvido o conselho de outros homens e que não têm ouvido conselhos de homens de Deus. Está passando por crise no seu casamento, procura outra mulher para a sua vida. Eu tenho um conselho de Deus para a sua vida. Ouça, confia em Deus, mas confia nos seus profetas. E eu falo isso, profetas de verdade.
Você tem que ouvir de Deus coisas grandes, mas ouvir também de profetas que têm palavras de Deus para a sua vida. Porque, querido, esse povo aqui foi procurar o Senhor, foi buscar a Deus, mas tinha profeta na vida deles. Eu profetizo, querido, que vão chegar pessoas para vocês, para dar conselhos de Deus. Então, querido, saiba ouvir, saiba discernir aqueles que querem o bem da sua casa. Cuidado que existem pessoas que querem derrubar sua família, e querem derrubar seu casamento, e querem derrubar sua família, querem derrubar sua casa, querem derrubar seus filhos. Fique atento com seus filhos, fique atento a quem eles ouvem. Seja também o profeta da sua casa, seja o profeta da sua família. Os inimigos eram poderosos, cruéis, e eles não tinham respeito pelas famílias. A Bíblia diz, querido, que os historiadores dizem que esses inimigos eles tinham o costume de queimar os filhos dos inimigos. E você imagina, querido, que o seu inimigo ele quer destruir a sua casa, ele quer destruir os seus filhos. Mas as famílias de Jerusalém, elas confiaram no Senhor. Amém? Então guarde a sua família, guarde a sua casa, guarde, faça do seu lar, querido, um lar de bênção. Faça daquele vale, que era o vale de medo, que era o vale, que era um vale de discórdia. O seu casamento tem sido um casamento de discórdia, seu casamento tem sido um casamento de tristeza. Transforme ele a partir de hoje no lugar de bênção. É isso que eu profetizo sobre a sua vida. É isso que eu profetizo sobre a sua casa. Amém? Tendo eles começado a cantar e dar louvores, pôs-se o Senhor emboscada contra os inimigos, e foram desbaratados e finalmente destruídos. E aí, ao quarto dia, o vale de medo foi transformado no vale de bênção. E aí eu profetizo sobre a sua vida. Creia, assim será também no seu lar. Amém? Assim será também no seu lar. Eu quero aqui colocar um louvor para abençoar a sua vida. Depois eu quero orar pela sua casa, pela sua família, pelo seu casamento, em nome de Jesus. Amém? E eu quero abençoar a sua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Engrandecerei teu nome, mudarei tua história e farei de ti uma grande nação. Abençoarei todos que te abençoarem, te darei um novo nome e farei de ti uma grande nação. Os meus caminhos são mais altos que os teus, os meus projetos são maiores que os teus.
queridos, feche os seus olhos aí onde você está. Esse louvor fala de Abraão, que Deus dá uma ordem para ele sair da sua casa, da sua parentela, da sua tenda. E quando eu ouço esse hino, eu entendo que Deus quer nos tirar do nosso comodismo. Ele quer nos tirar daquilo que a gente está numa zona de conforto. Às vezes a nossa casa está assim. A gente entende que deve ficar assim, tá bom. Mas Deus nessa noite está dizendo para você, olha, sai da tua tenda. Sai da tua tenda, vamos atrás de algo novo. E ele profetiza uma coisa interessante, fala assim, para quem sai eu faço tudo, para quem sai eu dou saúde, para quem sai eu dou providência. Então Deus nessa noite está te chamando para sair. Sair, querido, da mesmice. Sair, querido, do comodismo. E colocar a sua casa, a sua vida no altar do Senhor. Então eu te convido a colocar a sua casa, a sua vida no altar de Deus nessa noite. Dizer para Ele, Senhor, toma minha família, toma minha casa, toma meu casamento. Toma meus filhos, eu entrego a Ti, eu sou incapaz de vencer sozinho. Essa é a oração que você tem que fazer. Eu sou incapaz de mudar meu casamento, Senhor. Eu sou incapaz de mudar o meu relacionamento com os meus filhos. Eu sou incapaz de mudar o meu caráter. Eu sou incapaz, Senhor, oh Deus, de ser um pai melhor. Eu sou incapaz, mas transforma a minha vida, mas transforma a minha casa, mas transforma o meu casamento, mas transforma os meus filhos. É isso que eu te peço, Pai. É isso que eu quero, querido, que você peça nessa noite. Eu quero que você fale que você é incapaz de fazer isso tudo, mas Deus é capaz de fazer por você. O vale da bênção vai chegar na sua casa, o vale da bênção vai chegar na sua família. Em nome de Jesus. Estenda suas mãos aí onde você estiver, querido. Receba essa oração. Estenda a mão sobre a sua família, sobre a sua casa, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, nós estamos aqui, Pai, nessa noite. Eu quero profetizar, Pai, sobre aqueles que estão nessa noite, Pai, estendendo as suas mãos, pedindo algo, pedindo uma bênção, pedindo uma mudança sobre a sua família, pedindo uma mudança sobre a sua casa, sobre o seu casamento. Deus, nessa noite, em nome de Jesus, vai de encontro, Pai, com o Teu Espírito, Senhor. Traz cura, traz libertação, traz reconciliação, tira a tristeza e coloca alegria, Pai. Tira, Pai, o medo, Pai, e coloca a certeza. Tira o medo e coloca a confiança, Pai, em nome de Jesus. Aonde havia incerteza, Pai, começa a colocar a certeza da Tua palavra. Aonde havia medo, começa a colocar a confiança em Ti, Senhor. Aonde havia discórdia, começa a transformar em diálogo, Senhor. Aonde havia um casamento e uma família destruída, começa a levantar, Pai, e edificar sobre a rocha que é o Senhor, Pai. É isso que eu te peço. Começa nessa noite, Pai, a mudar os lares, mudar a casa, mudar as famílias, mudar o casamento, Senhor. Traz cura, Pai, traz solução. É o que eu te peço, Deus. Traz, Senhor, algo novo, Pai, sobre a nossa casa, Senhor. Traz uma direção, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu quero aqui profetizar bênção, vitória, que nós possamos, Deus, ter a nossa casa como um vale de bênção, não um vale de derrota, não um vale de medo, não um vale de vergonha, Senhor. Mas nós não nascemos, o meu casamento, o nosso casamento, os nossos filhos nasceram para ser bênção. Aleluia, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, querido? Eu profetizo sobre a sua vida, sobre a sua casa, em nome de Jesus. Amém? Que você receba essa palavra, na sua casa, no seu coração, de forma sobrenatural, em nome de Jesus. Amém? Amém? Em nome de Jesus. Então eu queria, querido, que você recebesse essa palavra como bênção para a sua vida. Amém? A partir da semana que vem, nós já vamos estar pregando na igreja. Esse foi o nosso último culto aqui na minha casa. Nós vamos continuar transmitindo o culto, mas a partir de semana que vem vai ser na igreja mais uma vez. Eu te convido, na próxima quinta, nosso culto de louvor e adoração já vai ser na nossa congregação ali, aqui em Bom Sucesso, em nome de Jesus. Amém? A partir das 7h30. Então foi um momento especial, onde eu estive pregando aqui na minha casa, e vai continuar sendo um momento especial também, em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida. Estenda suas mãos, querido, aí onde você está.
que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus e as doces consolações do Espírito Santo sejam derramadas sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu trabalho. Eu profetizo a bênção do Senhor Jesus. Você tem uma semana de bênção e de vitória em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe, querido. Tenha uma semana de bênção em nome de Jesus. Amém.